Paz do Senhor, amém? Que bênção, tá? Mais um dia que a gente vai se acostumando, né? Na quarta, amanhã a gente vai estar aqui, aí na quinta vai falar, meu Deus, por que eu não tenho hoje? A gente se acostuma a estar na casa do Senhor, porque é bom, amém? Fala aí para o seu irmão, é bom estar na casa do Senhor. Essa é a melhor casa que tem. Aleluia. Podeis assentar. Romanos 11, 33 a 36. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Nós estamos aqui por causa dele. Nós existimos por causa dele. Ele é tudo para nossas vidas. Quando você coloca Jesus, o centro da sua vida, porque Jesus é o Filho de Deus. E aí você vai entender quem é Jesus. Porque às vezes eu me pego, eu oro a Deus Pai, em nome de Jesus, né? Porque Jesus fala para orar em nome dele. Mas vamos saber quem é Jesus. Vamos lá em João, capítulo 1, do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia! Você crê, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então você é filho, você é filha de Deus. Olha que coisa, às vezes a gente passa batido, né? Não sei, talvez quem não teve um pai presente, ou uma mãe presente, não sabe o que é ser um filho, uma filha, né?
eu tive dificuldade de chamar Deus de pai. Meu pai era presente no sentido de prover a casa, ele era presente. Mas ele não era um pai que não tinha muito contato com os filhos, né? Não sei por quê, por causa da profissão dele, ele era pescador e sempre estava no mar alto. Então, a gente não tinha muito contato com meu pai. E eu tive dificuldade de chamar Deus de pai, meu pai. Mas, através de Jesus, ele fala, né? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Eu creio no nome de Jesus. E eu sou filha de Deus. Fala para você mesmo, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Às vezes você está passando por dificuldade, você lembra, eu sou filho, eu sou filha. O filho e a filha não comem nas migalhas que caem da mesa. Come na mesa junto com ele. A gente pensa, né, que Deus, às vezes a gente está passando por alguma dificuldade e a gente pensa, ai, Deus esqueceu de mim. Ai, a irmã não me lembrou de mim, o irmão não lembrou de mim. Para com isso. Nós temos um Deus Pai, Ele está vendo a gente, Ele está vendo o nosso sofrimento. Às vezes nós precisamos passar por algumas situações para a gente ver que a gente necessita de Deus, necessita de estar na casa de Deus, necessita de dobrar os nossos joelhos, necessita de fazer um jejum. Por quê? Para reconhecermos que nós não somos nada sem Ele. Nada. Por mais que a gente seja inteligente, por mais que a gente seja capaz de fazer, mas tudo vem dEle. Tudo vem dEle. Se hoje a gente está vivo e respirando, é por causa dEle. Se hoje a gente não tem nada de doença, é por causa dEle. Ah, mas se tem alguma doença, ele recorre a Ele. Porque Ele é a cura. A gente cantou aqui, acho que um dos últimos cultos, Deus dos milagres. Nós temos um Pai, Deus dos milagres. Aleluia. Vamos continuar. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos ao versículo 26. João respondeu-lhe dizendo, aqui é João Batista, depois em casa você lê todo o texto, mas João Batista respondeu dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após a mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. A gente não leu aqui no 1 João, dizendo que houve um homem, no versículo 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Um homem que veio, no mundo ele veio antes de Jesus, testificar de Jesus. Ele nasceu. E aqui, João fala que ele veio antes, Jesus veio antes dele, porque ele era o Verbo. Ele era o Verbo, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Quando a gente entender que através de Jesus, Jesus é a nossa força. Jesus é aquele que intercede diante de Deus. Ele está lá intercedendo, olha. Pai, é a Kátia. Eu conheço ela, é a Kátia. A Kátia,
Às vezes ela fica lá, né, na dela, não quer saber de ninguém. Mas a Kátia, eu sei que ela é uma mulher de oração, eu sei que ela é uma mulher que te busca. Ele fica intercedendo por você, diante do Pai. Olha que advogado lindo, né? E advogado que nunca perde uma causa. Esse advogado vai ser aquele que não adianta o diabo tentar contra você. Ele vai estar ali, diante do Pai, intercedendo por você. Aleluia. Versículo 30. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era o primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Deus é perfeito. Deus, Ele pensa em todos os detalhes. Ele sabia que Jesus ia para o céu. Morrer, ressuscitar, ia para o céu. E se não tivesse o Espírito Santo depois, o povo ia para outros deuses. Ai de nós se nós não tivéssemos o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas. Você tem fraqueza? Eu tenho. Eu tenho. Se o Espírito Santo não te ajudar, olha, vai ser difícil. Os médicos ainda tentam nos ajudar. Autoajuda, livro de autoajuda, ajuda até certo ponto. Mas o Espírito Santo, ele é especialista em tudo. Em tudo. Se o seu caso é baixa autoestima, se o seu caso é fraquezas de drogas, bebida, prostituição, preguiça, o que mais? Deixar as coisas para depois, procrastinação. Quanta fraqueza nós temos, murmuração. Graças a Deus que essa igreja não tem murmuração. Graças a Deus. O ser humano é especialista em murmurar. Se está chovendo, é porque está chovendo. Mas chove muito nessa cidade. Aí, se vem o sol de verão, né? Aquele solzão. Ai, esse calor não chove nunca. E dentro da igreja, graças a Deus, aqui não tem. Não tem. Não tem. A murmuração passa longe. Mas por que eu tenho que jejuar pela nação? Para que eu tenho que jejuar pela nação? Temos que jejuar sim pela nação. Temos que orar sim pela nação. Porque nós queremos governantes justos. Porque governante justo, o povo se alegra, diz a palavra. E os governantes justos vêm de Deus.
Enquanto a gente não dobrar os nossos joelhos e orar pelas nossas autoridades, a igreja se omitiu sempre de orar, de interceder pelas autoridades, de fazer um jejum pelas autoridades, porque a gente acha, eles são corruptos mesmo, eles são lá, nós somos santos, eles vão se ver lá. Mas nós estamos mudando a história dessa igreja. Nós vamos começar a orar e jejuar pela nossa nação, para que todos recebam saúde, recebam escola, sem professor instruir de sexual ou instruir contra Deus. Isso depende da igreja. A igreja tem que se levantar para orar para isso. Esse que é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, 34, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aleluia, João Batista já bateu o olho, esse é o Filho de Deus. Não é bater o olho. João Batista servia a Deus. João Batista sabia que vinha um homem que iria batizar, não com água, mas com o Espírito. João Batista era um homem de Deus. Então, ele sabia, ele tinha essa referência de Deus, do Filho de Deus. E aqui começa, né, o ministério de Jesus. Já chamando os primeiros apóstolos, e um desses primeiros foi Pedro. Olha como Pedro fez o estrago no reino do inferno. E faz o seu primeiro milagre. Capítulo 2. Você sabe, né? O casamento em Caná da Galileia. Vamos ver o versículo 7. Disse-lhe Jesus para os mestres de sala: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, levai ao mestre sala. E levaram. E logo que o mestre sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus é aquele que transforma, é aquele que traz do ruim para o bom. O Evangelho de Jesus tem que trazer transformação para as nossas vidas. Se o Evangelho não traz transformação para a vida do ser humano, ele não é o verdadeiro Evangelho. A palavra fala, né? Quando Jesus ama o pecador, nos ama quando a gente está em pecado. Mas quando a gente vem até Ele e recebe Ele, Ele fala: vai e não peques mais. Então, a gente tem que deixar Jesus transformar o nosso caráter, as nossas ações. Então, se eu mentir, eu não minto mais. É um processo. Deus espera o processo. Mas esse processo tem que ser gradativo. Uns é mais rápido, outros é mais devagar. Por quê? Por que é devagar? Porque
conforme a entrega da pessoa para Jesus. Se a pessoa aceita Jesus, mas quer continuar na mesma vida, é difícil. Jesus deixa. Ele não invade, ele não vai lá e vai tirar você. Mas se você clamar a Ele de todo o teu coração, Ele vai e te tira do buraco. Ele te tira de onde você está. Aleluia. Versículo 6. Não, versículo 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A palavra diz também que Deus nos preparou para boas obras. E Ele prepara as obras para nós fazermos. A gente pensa que a gente que faz a obra porque a gente quer, não é. É a vontade dEle em nós, o querer dEle e o realizar. E a gente realiza. Então, eu sempre oro para Deus. Deus, eu quero fazer o Teu querer. Eu quero fazer o Teu querer, Senhor. Eu quero fazer o Teu querer, Senhor. E Ele vai te colocar uma pessoa que você precisa ajudar. Uma coisa que você precisa fazer. Ninguém precisa saber o que você fez. E nem é bom saber. Mas Deus, Pai, está lá olhando. Jesus, junto com Ele, está lá olhando. João 6:28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Versículo 35. E Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. 37. Tudo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aleluia! Jesus, a vida dele toda foi para agradar o Pai, para fazer a vontade do Pai. Jesus, nós
Deus nos amou de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para nos amar, porque Pai ama, para fazer a vontade do Pai, para Ele cuidar, porque foi o Pai que deu para Ele as nossas vidas. Através dele nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos filhos, deu para Ele, e Ele disse que não vai lançar fora você. Então, se o diabo fala para você, você está fora, você não tem mais jeito, está amarrado em nome de Jesus, porque Deus está de braços abertos para te receber, Jesus está de braços abertos para te receber. E a vontade, 39, a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tem a vida eterna, e o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Nós estamos aqui de passagem. A gente tem essa semente da eternidade porque o Espírito é eterno. Então, a gente nunca vai morrer. Mas esse corpo aqui vai morrer. Deus sabe o limite que eu vou ficar aqui. Deus sabe o limite que você vai ficar aqui. Então, não vamos desperdiçar esse tempo aqui na terra. Vamos assim, alinhar, sempre há tempo, sabe, de a gente voltar atrás e falar, espera aí, se eu for por esse caminho, eu já estou me desviando da vontade de Deus. Dobra o teu joelho e começa a clamar ao Senhor, em nome de Jesus. Deus, qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? O que eu devo fazer? Com certeza não é só sentar no banco. Mesmo porque, se a gente ficar só sentado no banco, talvez a gente não vá para o último dia, né? Com Jesus. Aqui na palavra não diz, né? Mesmo aqueles que ficam sentadinhos no banco e não fazem nada. Bom, se você achar na Bíblia, você me mostra, eu não encontrei. Ou as irmãos que, eu estou experimentando a igreja não se experimenta. Você pode experimentar um filme, e ali você não gostar daquele filme, você pode um teatro, ou uma comida, mas igreja não se experimenta. Mas eu não me identifico na igreja. Aqueles irmãos que ficam glória, aleluia, e aquele negócio. Mas canta muito, louvor canta muito, repete muito. Nós não viemos na casa de Deus para dizer como que tem que ser feito, que forma que tem que ser feito. A palavra pregada, ela pode atingir um e não atingir o outro. Mas por que não atinge o outro? Depende da busca de cada um. Eu sempre estou prestando atenção na palavra e eu
sempre veio para o culto, eu falo, Deus, eu quero te louvar, te adorar, e eu quero ser alimentada com a sua palavra. A palavra, ela é comida, é luz para o meu caminho. A palavra que nos limpa, a palavra que nos traz fé. Se a gente vier para a igreja e ficar olhando para a vida do outro, você não cresce. Você vai ter problema, porque não vai crescer. Ou, tipo assim, ai, eu sou mais espiritual que ela, por que ela está ali e eu estou aqui? Minha irmã, você nunca vai estar ali, porque você está pensando assim, o irmão. Nós temos que saber que essa palavra é o nosso manual e, por enquanto, nós temos ela, nós podemos carregar ela na rua, nós podemos falar dela abertamente, mas vai ter dias que a gente não vai ter. Não vai conseguir, às vezes, nem isso. Tem países que não têm. Tem países, acho que é na China, lá na China comunista, que jogam de avião as partes da Bíblia, folhas da Bíblia, e a pessoa pega aquilo lá como um tesouro. O reino de Deus é como um tesouro escondido, sabe? Aquele tesouro valioso que a pessoa tem que vender tudo que ela tem. E mesmo ela vendendo tudo que ela tem, ela não consegue comprar esse tesouro. Porque é precioso demais. Por quê? O caminho para o céu é estreito. Na casa da minha mãe tinha esse quadro. Acho que, não sei se vocês têm esses quadros antigos. Tinha na sala o caminho do céu e o caminho do inferno. E eu olhava aquele caminho e eu falava assim, ai, eu quero estar no caminho do céu. Eu vou estar nesse caminho. Eu sempre punha a mão no quadro e falava, eu vou estar nesse caminho, em nome de Jesus. Vamos nos endireitar. A gente não sabe a nossa hora, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe, está tudo diante de Deus. Mas vamos nos endireitar. Vamos buscar primeiro o reino de Deus. A gente lê, mas a gente às vezes não aceita, né? Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Aí você fala, mas se eu entrar no ministério aqui, vai me atrapalhar, é o dia de descanso, é o dia da minha ginástica, é o dia da minha não sei o quê. E a gente sempre tem uma desculpa para não colocar as coisas de Deus, buscar a Deus em primeiro lugar. E buscar a Deus no primeiro lugar implica, sim, fazer a obra dele. Nós vamos ver isso aqui, João 14. Evangelho de João 14. Versículo 6. Peraí, 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai,
e já desde agora o conheceis e o tendes vistos. Versículo 13. E tudo quanto pedides em nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirde alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode perceber, porque não vê nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, porém voltarei para vós. Aleluia. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Olha, aí, esse versículo já cai por terra essa história de que Deus é amor, Deus aceita tudo, Deus me ama do jeito que eu sou e não preciso mudar. Ele fala, aquele que tem os mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é aquele que me ama. Deus identifica a gente, que a gente ama Ele quando a gente obedece. Porque se a gente não obedece, nós somos filhos rebeldes. Não tem como o pai operar em filhos rebeldes. Aleluia. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia! E quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, quando nós andamos na luz, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, como Jesus nos ensina, nós temos paz. E mesmo em situações difíceis, nós temos paz. Eu lembro do meu marido, quando ele teve um infarto. Quando eu soube, eu estava lá em São Paulo com os meus filhos, ele aqui em Ubatuba, quando ele me ligou, dizendo que ele estava indo para o hospital e ele pediu para dizer que ele estava infartado. Eu não me desesperei, porque eu tinha um pai a recorrer. E eu já comecei a clamar, meu pai. Eu já comecei, peguei um salmo para ser o meu rema, dizendo, viverei, não morrerei, contarei as maravilhas do Senhor. E eu falava assim, meu marido vai viver e não vai morrer, ele vai contar as maravilhas do Senhor. E esse salmo foi a meu rema. Então, toda vez que eu ia no quarto, lá para visitar na UTI, eu tinha lá 15 minutos para estar com ele, eu tinha essa esperança. Eu não via ele como morto. Os médicos não davam nenhuma chance para ele, mas eu cria num Deus que podia mais do que os médicos.
que transforma as desgraças em bênção. E eu tinha paz. Eu não me desesperei, eu não fiquei descabelada, eu não fiquei chorando. Não, eu estava ali, firme no meu salmo. Porque eu peguei aquele salmo para mim e declarava todo dia, toda hora. Isso é uma prática. Declare a palavra de Deus na sua vida, na sua casa. Declara. Busca a palavra referente do que você está precisando e começa a declarar. Coloca o nome do seu marido, coloca o nome do seu filho, coloca o nome da sua empresa, não sei, no seu trabalho. Começa a declarar a palavra. Essa palavra não é livro de autoajuda, ela é a palavra de Deus, ela é a única palavra que pode mudar as circunstâncias. E mudou. Hoje aí meu marido está forte. Está até mais novo, lindo, né? Não que não era bonito, era bonito. Mas ficou mais lindo. Deus é bom o tempo todo. Deus é maravilhoso. Eu sempre falo, não tem como agradecer, eu não tenho como dizer, meu Deus. Meus filhos não estão nas drogas. Isso é motivo de agradecimento. Mas aí você fala, ai, pastora, assim, mas meu filho está na droga. Começa a gerar ele. Quando os meus filhos se afastaram da igreja, porque a gente teve várias divisões, eles sofreram junto com a gente, as traições, a gente estava mais firmes, e eles sentiram por nós, e eles se afastaram. E eu vinha para a igreja vendo os jovens, eu não ficava triste de ver os jovens, eu ficava alegre, e eu profetizava, meus filhos vão estar aqui com os jovens, os meus filhos vão estar aqui louvando a Deus, porque eles foram gerados aqui dentro e é aqui que eles vão estar. A gente não pode aceitar a situação que nós estamos. Aleluia. Oxe, cantar a Malaya. A Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. E Jesus fala que onde tem 2, 3 reunidos em nome dele, ele está presente. Jesus está aqui. Jesus está junto, deve estar passeando aí, no meio dos corredores. Se Jesus está aqui, os anjos do Senhor estão aqui. Nós não podemos achar que se Ele tem todo o poder no céu e na terra, mas o meu caso é difícil. Jesus não vai conseguir. Jesus consegue.
Começa a crer. Começa a ler essa palavra para você crer. Tenha fé, pede fé para Deus. Eu quero crer, Senhor, eu quero. Eu posso ficar aqui a noite toda contando bênçãos que eu recebi porque eu criei, porque a minha família creu, porque o meu marido creu. E a nossa vida foi nos transformando. E eu sei que tem que ser muito mais transformada. Porque nós somos vulneráveis no sentido assim. Hoje eu sou muito menos vulnerável do que quando eu era jovem. Porque Deus vai blindando, né? A nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade. Então, a gente vai afastando mais as coisas que tem a dúvida na vida da gente. Então, tudo é possível àquele que crê. Aleluia! Aleluia!